Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso, dando continuidade ao Brasileirão 2023, quinta rodada. Alô, Souza Júnior! Souza Júnior, tu tá me escutando? Já sei até o que tu vai falar. Segue o líder! Ah, moleque! Tá rindo de orelha a orelha. Vou ter que te aturar, né? Faz parte. Faz parte. O Botafogo segue invicto no Brasileirão da Série A. 5 jogos, 5 vitórias. E hoje a vítima foi o Corinthians do professor. O professor não conseguiu parar a estrela solitária que está fazendo um grande início de campeonato, mostrando uma consistência muito boa. O time está jogando leve e tem algumas coisas que eu preciso falar, que eu estou notando do Botafogo, que a gente precisa aqui comentar. Então, Botafogo 3, Corinthians 0. Justo. O Botafogo não foi muito incomodado. Corinthians até chutou, tentou igualar, mas o jogo foi praticamente controlado pelo Botafogo, tanto no primeiro quanto no segundo. Principalmente no segundo tempo. E vamos ser honesto, sem babaquice. O Botafogo tem mais time e mais elenco que o Corinthians. Se você pegar peça por peça, o time do Botafogo é melhor do que o Corinthians, o time principal e no banco de reservas. Então, venceu o melhor time. Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu peço a você, meu amigo torcedor botafoguense, que tá rindo de orelha a orelha. Bota aqui, meu pai, rapaz. Camisa do Botafogo, desfilando pela cidade, feliz de orelha a orelha, e usando aquela palavrinha. Vem. Ah, moleque, segue o líder. Ah, moleque, isso é muito bom. E o Corinthians? Não tem como você culpar o Vanderlei Luxemburgo agora, irmão. O cara acabou de assumir. Não dá pra ele fazer milagre. Ele tá conhecendo os jogadores e tá tentando encontrar um time, filho. Acho que ele vai ter que aliviar alguns medalhões que já passaram do tempo, né? Você vê ali um Roger Guedes que não fez nada, quase nada ali à frente. Jogadores que o Corinthians dispensou. Tem jogadores que o Corinthians dispensou que hoje seriam a solução do problema do Corinthians. Tem jogadores aí muito acima da idade que já não rendem mais. Planejamento do Corinthians furado. Planejamento foi furado. Mais um time gigante com planejamento furado, com dirigentes amadores. Mas é isso que a gente vai falar. Botafogo 3, Corinthians 0. Então peço a você, meu amigo torcedor do Fogão, meu amigo torcedor do Timão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre aqui no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Eu vou te dar aqui uma dica. Você quer ver o seu time disputar o Brasileirão da Série A, Série B,
Você quer ver Libertadores, Sul-Americana, você quer ver Champions, você quer ver filmes, minisséries, novelas. Amigo, vou te dar uma dica. Aqui na descrição desse vídeo, na primeira linha e nos comentários fixados, tem lá um link, Zone Play. Você vai lá, clica nesse link que você vai ver como é bom e como é fácil você ter isso em casa ou na palma da sua mão. Eu estou usando na palma da mão, ó, é muito bom, ó. Ó, muito bom, muito bom. Estou gostando mesmo. Então, essa é a dica do seu amigo Magalhães. Quando clicar lá, escreve assistir no Resenha com Magalhães. Beleza? Então, tamo junto. Então, vamos lá, cara. Com esse resultado, o Botafogo segue líder, né? Tinha sido ultrapassado pelo Palmeiras, né? Palmeiras, diferentemente do Botafogo, o Palmeiras tem 4 vitórias e um empate, né? O Palmeiras empatou 1, o Botafogo não empatou. O Botafogo ganhou as 5 partidas, estava ali com 12 pontos atrás do Palmeiras, ganhou, foi a 15, assume a liderança. E o Corinthians está aqui na 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Corinthians. Está com o mesmo número de pontos do Cuiabá. O Corinthians e o Cuiabá estão iguais em tudo. A diferença deve ser cartão amarelo. Provavelmente o Cuiabá tem mais cartão amarelo, deve ter, não sei se tem cartão vermelho. A diferença é só essa, porque ó, tem 4 pontos em 5 jogos, 3 derrotas, um empate e uma vitória. Fez 5 gols cada um e tomou 10. O Corinthians tomou 10 gols e o Cuiabá também. Saldo dos dois é de menos 5. Então deve ser no cartões, número de cartões que o Corinthians está na frente, mas poderia estar na zona de rebaixamento. Complicada a situação do timão do Professor. Vamos aqui pro jogo, cara. Amigo torcedor do Botafogo e do Corinthians. O Botafogo, eu já falei que eu estou torcendo muito pro Botafogo na Sul-Americana. Eu falei inclusive isso pro meu amigo Souza Júnior, que a gente trabalha junto. Eu falei, Souza Júnior, eu queria uma final da Sul-Americana, Botafogo e Fortaleza. Acho que seria muito legal. Já tivemos, né? Bragantino e Atlético Paranaense recentemente, né? Eu queria ver, pela Libertadores tivemos finais aí, o Palmeiras com o Santos, o Flamengo com o Palmeiras, o Flamengo com o Atlético Paranaense, ou seja, estamos sempre tendo, né, essas finais brasileiras. Eu queria ver Botafogo e Fortaleza numa final do Sul-Americana. Eu vou torcer para que esse chaveamento eles não tenham que se enfrentar, que eles vão, os dois vão até a final por caminhos paralelos, né? Para só se enfrentarem na final. Gostaria muito de ver. Ano passado eu disse isso. Botafogo começou mal, brigou para não cair, teve que mudar um time no meio do ano, montou um time e conseguiu chegar na Sul-Americana. Achava eu que era muito, naquele momento, a Libertadores para o Botafogo. Botafogo tinha que pegar primeiro a Sul-Americana. Conseguiu pegar a Sul-Americana. Entra na Sul-Americana como um dos favoritos. Não chegou à final do Campeonato Carioca, mas sinceramente, final do Campeonato Carioca não é parâmetro para porra nenhuma, tá? Mesmo você tendo times como o Fluminense, que hoje, na minha opinião, é o que aplica o futebol mais vistoso, é o do Fluminense. Eu não posso falar que o futebol mais bonito seja do Fluminense, mais eficiente seja do Fluminense. Porque se eu for levar em consideração o Campeonato Brasileiro, o melhor time carioca é o Botafogo. Só que o Fluminense está fazendo uma campanha na Libertadores espetacular. Então os dois melhores times do Rio é Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo. Em terceiro vem o Flamengo, por causa do elenco, e quarto o Vasco. Neste momento, pode mudar? Pode mudar.
futebol é muito dinâmico. O Botafogo, alguns meses atrás, estava pedindo a cabeça do seu treinador. A torcida em peso estava pedindo a cabeça do seu treinador. Hoje, grita que ele é um gênio. Futebol é muito dinâmico. Muito dinâmico. Então, hoje, no Rio de Janeiro, os dois melhores times é o Fluminense e o Botafogo. Então, o Botafogo montou não só um time. O Botafogo tem um elenco. É o melhor elenco do país do Botafogo? Não, não é. Não é. Mas é um elenco melhor do que o da maioria. O elenco do Botafogo hoje está entre ali, deixa eu ver. O elenco do Botafogo, para mim, hoje, está entre os 6 melhores elencos aqui do país. O elenco do Botafogo hoje está entre os 6. Eu não vou colocar aqui em posição, mas elencos bons. Não estou falando nem de futebol, estou falando de elenco. Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro, Fortaleza, Botafogo. Aí você vai sendo um pouquinho mais. Você pega o São Paulo, você pega o Inter, você vai dando uma caída um pouco. Aí você chega ali num Bahia, que estão, na minha opinião, está um pouco mais abaixo. Mas para mim, o Botafogo está entre os 6 ali melhores elencos do país nesse momento. Inclusive, melhor do que o do Corinthians, que não tem muita opção. O Corinthians não tem um time e não tem um banco de reservas ainda. O Luxemburgo pode fazer esse banco, mas ele está em início de trabalho. Então, foi um jogo de um time pronto, como time, como elenco, contra um time que não tem basicamente nada, está começando do zero. Está tentando entender o que o Luxemburgo quer. Individualmente, o time do Botafogo também é melhor. O time é melhor. Então, o primeiro tempo teve um Botafogo que comandou a partida. O Botafogo contra alguns times, Atlético Mineiro, principalmente contra o Flamengo, acabou ficando um pouco mais atrás, segurando um pouco mais o jogo. Mas contra o Corinthians, não. O Botafogo comandou, ditou o ritmo do jogo. O time do Botafogo tem uma característica interessante, diferente de alguns times brasileiros. O time do Botafogo fisicamente é muito forte. Os jogadores, quando eu estou dizendo forte, é de força mesmo. Os jogadores do Botafogo, a maioria são altos. É acima da média de altura do brasileiro. Tem um ou outro pequenininho, mas a maioria é muito forte. Você pega os 3 atacantes, os 2 pontas e o centroavante. São 3 jogadores altos. Você pega o meio de campo que jogou hoje, são 3 jogadores altos. Teve um momento do jogo que o time do Botafogo estava fazendo linha de passe por cima, porque eles eram mais altos que os jogadores do Corinthians. E mais, o time do Botafogo mostrou bola no chão, toque de bola, igual poucos times sabem fazer no espaço curto. Eu te conto no dedo aqui times que fazem esse toque de bola em espaço curto. Fluminense, Flamengo aqui do Rio, o Palmeiras algumas vezes, o Palmeiras não é muito fazer isso, mas o Palmeiras algumas vezes, o Fortaleza faz isso, desse passe curto, entre linhas, e o Botafogo mostrou que também faz, que tem qualidade para fazer também. Então o primeiro tempo foi um jogo onde o Botafogo dominou, mas o Corinthians tentou criar, chegou algumas vezes, chutou algumas vezes, tentou marcar de vez em quando, ali, não lá em cima, lá na área do Botafogo, mas um pouquinho mais para trás, para dificultar a saída. O Botafogo algumas vezes recuava para dar espaço para o Corinthians avançar, para ele recuperar a bola e ir com velocidade pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. O Botafogo jogou como quis, o Botafogo ditou como queria o jogo. Quando avançava, quando recuava, quando dava espaço para o Corinthians, quando tirava espaço do Corinthians, e o Corinthians não conseguia ele ditar. O Corinthians ia de acordo com o que o Botafogo queria. E quando o Botafogo entendeu que tinha que dar um pouco de espaço, o Botafogo dava espaço. Então no primeiro tempo acabou sendo um jogo, eu não vou falar parelho,
mas um jogo onde teve uma predominância. Mesmo o Botafogo fazendo um gol no início, que o Botafogo fez um gol com 10 ou 15 minutos, que agora eu fiquei na dúvida se o gol foi do Tiquinho ou se foi do Cuesta de cabeça. Eu fiquei naquela dúvida se a bola entrou ou não entrou numa batida, acho que foi de escanteio ou de falta, agora não me recordo, mas foi uma batida que o Cuesta cabeceou, a bola bate na trave, bate no chão. Eu não sei se entrou, o Tiquinho foi lá, mas acho que o juiz deu pro Tiquinho. Com 1-0 e jogando melhor, o Corinthians tinha que sair. Só que o Corinthians sai desorganizado. O Botafogo marca muito bem. Fisicamente era mais forte, mais preparado, mais confiante. Então, o Corinthians tentava, até criava alguma coisa, mas, sinceramente, o jogo estava por controle. Foi um jogo equilibrado, em posse de bolas ali, em chute, mas o Botafogo, em momento nenhum, o Botafogo perdeu o controle do jogo. Mas foi um jogo, talvez um pouco parelho. Na minha opinião, muito mais porque o Botafogo deixou esse jogo ficar um pouco mais parelho. No segundo tempo, sinceramente, para mim foi um domínio territorial do Botafogo. O Botafogo jogou como quis, fez o Corinthians jogar da maneira como o Botafogo queria, como o Botafogo entendia. O Corinthians tentava sair, tentava fazer alguma coisa, mas não encontrava solução, não tinha solução para sair daquela teia que o Botafogo criou, daquele labirinto que o Botafogo criou, e o Corinthians não conseguia encontrar a saída desse labirinto, e o Botafogo comandou o jogo. Acabou que fez o segundo gol com o Tiquinho, com um pênalti, mais ou menos lá aos 20 minutos do segundo tempo, e lá para os 35 minutos, mais ou menos, 36 minutos, sai o gol. Foi do Carlos Eduardo, do Eduardo, uma jogada linda. O Tietê pega a bola, 3 jogadores do Corinthians marcando, ele vai tentando se desvencilhar de frente para o seu goleiro, de costas para o time do Corinthians. Ele consegue sair dos 3, toca de lado, recebe de primeira, avança, toca para o lado direito, isso tudo com muita rapidez. O jogador, eu acho que foi o... Deixa eu pegar aqui o nome dele. Eles chamam de Segovinha, né? Que é Segovia, se eu não estiver enganado, mas chamam de Segovinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar. Eu acho que é isso mesmo. Isso. Ele toca de primeira. 3-0, um golaço. Jogada de almanac, fazendo 3-0. E poderia ter sido até mais, poderia ter sido uns 4-0 esse jogo, que não seria mentira. Então, amigos torcedor de Botafogo e Corinthians, placar justo. Vitória do melhor time, do melhor elenco, de um trabalho de mais tempo. E estão disputando campeonatos diferentes. O Botafogo, muitos ainda não confiam, acham que o Botafogo não vai ter fôlego. Isso é óbvio que o nego vai falar. Mas o Botafogo hoje briga pelo título. Se vai ter fôlego ou não, a gente só vai saber no final do campeonato. Mas hoje briga pelo título. E o Corinthians hoje briga contra o rebaixamento. Só olhar a tabela. Vai seguir assim até a 15ª rodada? Não sei. Botafogo vai ter fôlego para continuar assim até a 15ª rodada? Não sei. O Corinthians não vai se arrumar? Vai continuar na parte de baixo? A gente não sabe. Futebol é dinâmico. Mas hoje, bom, moleque, segue o líder. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!